aí, pessoal? Tudo bem? Bom, neste sábado, teoricamente tem eleição no Vasco. Teoricamente, porque a gente nunca sabe o que acontece quando se fala em eleição no Vasco. Pode ser que um candidato diga que a eleição já aconteceu, na verdade está acontecendo isso, um candidato diz que a eleição já aconteceu e se diz vencedor e não reconhece, tem candidato que diz que não vai participar da eleição neste sábado, a justiça diz que vale, daí de repente pode chegar uma liminar dizendo que não vale, aquela coisa toda que acontece em eleição do Vasco, né? Já teve sócio falecido votando, já teve voto de uma urna que não contava, já teve candidato de oposição se opondo ao seu aliado para virar o candidato da situação e ganhar a eleição numa virada ali em cima da hora, né? Acontece de tudo em eleição do Vasco, né? Só faltava acontecer de eles pegarem, sei lá, o mapa do Rio de Janeiro e dividir por bairros, e quem for mais votado em cada bairro ganha delegados, uma pontuação ali, e quem tiver mais pontos ganha. Sei lá, se de repente teve voto na Tijuca, voto em São Cristóvão, voto em Madureira, daí teve mais uns votos ali em Copacabana, e daí de repente lá ganha a eleição. Mas esse sistema é muito esdrúxulo, ninguém ia pensar num esquema assim, né? Nem na eleição do Vasco isso iria acontecer. Agora, brincadeiras à parte, a bagunça constante que é a eleição do Vasco, ou que são as eleições do Vasco, né? Porque uma após a outra, ajuda muito a explicar a situação do clube, que é uma potência, um gigante do futebol brasileiro em relação à história, tudo, mas é até uma potência econômica, digamos, né? É um clube que tem a quinta maior torcida do Brasil, de acordo com todas as pesquisas, mas muito torcedor do Vasco contesta esse número, falando que na verdade seria a terceira maior, porque o Vasco tem muita torcida no norte, nordeste, no interior, no centro-oeste também, no interior, e acaba não sendo contabilizado adequadamente nas pesquisas. Então o Vascaíno até contesta isso. Agora, ser terceiro, ser quinto, é uma potência econômica gigantesca ali. É uma massa de gente que torce pelo Vasco enorme no Brasil, né? É maior que a população de muitos países, né? Muitos países fortes no futebol. E o Vasco não consegue sair desse atoleiro que está já há mais de uma década ali, que teve até um ou outro bom time em um momento ou outro, mas no geral o Vasco é um clube que tem tido dificuldade de sair do lugar, né? A situação econômica do Vasco ainda é muito complicada e o campeonato, já foram 3 rebaixamentos para a Série B, e o campeonato deste ano, que até começou promissor agora, tá virando uma campanha aí angustiante para a torcida, com o time voltando para a zona de rebaixamento. Como é que as eleições ajudam a explicar essa situação em que o clube vive já há um bom tempo? A gestão bem feita, uma boa gestão, ela também depende de um processo que leve os gestores de forma mais legítima e que de alguma forma reflita a opinião daquela comunidade, no caso a comunidade de vascaínos, né? A comunidade do Vasco e das pessoas que ficam ao redor do clube. Sistema eleitoral de clube de futebol no Brasil quase todo é horrível, tá? Quase todos são péssimos, mas o do Vasco consegue ser pior, então por isso que também os resultados são piores, né? No Vasco, primeiro que o Vasco é um clube que tem é absurda a quantidade de correntes políticas dentro do Vasco, né? Uma quantidade gigantesca de grupos políticos, então os interesses acabam sendo muito fragmentados ali, né? Então é difícil ver a comunidade vascaína se juntarem em torno de algumas ideias claras. Por quê? Porque cada meia dúzia de pessoas virou um grupo político com um interesse próprio, uma ideia clara. Dessa forma, é difícil você chegar a nomes, a uma situação que reflita todo o anseio de uma comunidade, da comunidade de vascaínos, né, que reflita o anseio dessa comunidade e que leve, eventualmente, ao poder pessoas que de alguma forma foram legitimadas e foi um consenso, ou pelo menos foi uma opinião da maioria daquelas pessoas, que são elas que merecem. Com um sistema eleitoral tão fragmentado e com regras tão bagunçadas, nem sempre é possível que o vencedor realmente reflita o anseio da comunidade vascaína, né? Então muitas vezes o vencedor é quem se articulou melhor, é quem conseguiu desse monte de 1 bilhão de grupinhos de frentes políticas que tem no Vasco, aquela que se articula
articulou melhor, mas não significa que ela seja a que realmente represente o desejo do vascaíno, da média dos vascaínos, né? E, além de tudo, sem contar que o fato é tudo fechado dentro dos sócios, né? Fechado ali dentro do clube, que já é uma questão menor em relação aos milhões de vascaínos que existem pelo Brasil. Então esse sistema eleitoral, que já é problemático na maior parte dos clubes brasileiros, no Vasco se torna ainda pior, né? Quando o Eurico Miranda estava lá, o Vasco, pelo menos, tinha uma figura que centralizava tudo. É ruim porque você ficava muito à mercê dessa figura, né? Então o Vasco com o Eurico Miranda teve bons momentos e depois passou a ter péssimos momentos, sobretudo quando o Eurico virou basicamente uma figura que estava mais preocupada em manter-se no poder do que em realmente fazer alguma gestão ali pelo Vasco, né? E daí foi quando começa a derrocada do Vasco. Mas depois disso, o Vasco tem virado um palco ali de muita briga política com poucas ideias muito claras. E assim, eu tenho certeza que tem gente lá dentro, até inclusive entre os candidatos, que tem boas intenções, que tem até um bom plano de gestão para o Vasco. Só que num ambiente tão bagunçado e tão fragmentado, muitas vezes essa pessoa não consegue se concentrar em torno dela uma quantidade mínima de pessoas ali para que ela seja eleita, ou ela consegue ter sua voz ouvida adequadamente. Então, a evolução do Vasco parte depois que o processo eleitoral vai acontecer. Mas se alguém quiser melhorar o Vasco em longo prazo, vai ter que assumir o poder, fazer uma boa gestão, vai ter que começar a acertar a questão das dívidas, tem questão do estádio ali, tem projeto de renovação, tem um monte de coisa. Mas tem que também mudar o sistema eleitoral do Vasco, para que esse sistema seja que ele seja mais limpo, mais claro, e que ele ajude a refletir o anseio dos vascaínos, dos torcedores, dos sócios, de quem for o grupo de eleitores ali do Vasco, né? E não vira essa bagunça que muitas vezes ela é muito mais regulada por decisões da justiça do que pelos órgãos internos, do que pela regulamentação interna do clube. Porque tudo na eleição do Vasco sempre vai para a justiça. E porque é muita coisa que não está clara, que não se sabe se vale, se não vale, quando é, quando não é, como era para fazer. E daí a justiça fica decidindo o que acontece na eleição do Vasco, né? Não pode. O Vasco tem que achar as suas soluções, inclusive para a sua eleição, e criar regras que sirvam como base. Regras que ajudem a unir correntes de pensamento dentro do clube e não que ajudem a fragmentar. Então, se tem ideias semelhantes, esses grupos têm que estar próximos para que essas ideias entrem em confronto, num confronto positivo, num debate, numa troca de ideias, para que em novas eleições, novas gestões, as ideias se reúnam e se chegue a soluções mais interessantes. Do jeito que não. O debate de ideias muitas vezes acaba sendo minado por candidatos e frentes políticas que estão mais preocupados ou em fazer um marketing populista ou em fazer conchavos ali lá dentro do clube para conseguir os votos que eles acham suficientes para ganhar. E não tem um grupo de ideias surgindo. Não que nos outros clubes seja muito melhor, tá? Nos outros clubes também tem muito problema. Quase praticamente todos os outros clubes do Brasil, tá? Não vou falar todos porque sempre vai ter um ou outro ali que pode ser bom. Mas em geral, quase todos têm esse problema. Mas o Vasco é especialmente pior, e a forma como isso mina a gestão do clube é especialmente pior. A começar pelo próprio presidente do clube agora, o Alexandre Campelo, do qual a gente tem sérias dúvidas se a eleição dele refletia realmente o anseio da torcida vascaína, né? Ele só ganha porque ele puxa o tapete de um candidato de quem ele era aliado, né? Mas porque, para ganhar o apoio dos aliados do Eurico Miranda, ele puxa o tapete de um ex-aliado para ganhar a eleição. Então, assim, já começa por aí. Talvez as ideias que ele apresentasse não fossem as melhores. Talvez o grupo, a comunidade que apoiava ele, não fosse a maior, a mais numerosa de vascaínos, mas ele acabou ganhando. Por quê? Porque a lógica de eleição do Vasco consegue ser mais torta do que a lógica de eleição dos outros clubes brasileiros, que já é bem ruim, tá? Mas é isso, então, se você gostou do vídeo, dá joinha, não gostou não. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham. Tchau, tchau.